Pai do Senhor, meu irmão, aleluia. Agradeço, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, venha me ajudar a fazer esta gravação para que, Senhor, teu Espírito a leve e entregue a teus filhos que precisam ouvir esta mensagem e se preparar para o arrebatamento. Em nome de Jesus, amém. Pai, ou seja, irmãos, o tema de nossa mensagem é este: o sofrimento de Jesus e o arrebatamento da igreja. Aleluia. O arrebatamento da igreja é uma consequência do sofrimento de Jesus. Mas antes de falarmos sobre este assunto tão importante, eu quero avisar meus irmãos que eu estou doando 12 livros. O primeiro, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, escatológico. Mais de 2.000 pessoas já baixaram e estão satisfeitos com sua leitura. E o segundo é intitulado Os Três Tempos de Jesus. 8 capítulos. O primeiro faz menção à sua vida pré-encarnada, antes dele vir ao mundo como homem. O segundo capítulo, a vida encarnada de Jesus, a vida humana. Provo e mostro biblicamente nesse capítulo que durante a vida humana de Jesus, ele era homem e não Deus. No capítulo 3º, faço menção sobre a glorificação de Jesus. Sua volta ao Pai, que terminou a sua missão aqui na terra, foi morto, ressuscitou, voltou ao Pai e revestiu-se de seus atributos divinos de um Deus todo-poderoso, criador de toda a natureza. E agora igualmente ao Pai. O 4º capítulo, eu faço menção às enfermidades e os milagres de Jesus. O 5º capítulo, os dons espirituais na igreja. O 6º capítulo, a pobreza de Jesus. Mostro biblicamente e provo que Jesus nunca foi pobre como nós somos. Ele não conheceu a pobreza econômica. Aí você diz, mas a Bíblia não faz menção que Jesus era pobre, mas a pobreza dele era de outra natureza, não era econômica. Eu explico biblicamente e mostro qual foi a pobreza dele. Capítulo 7, os anjos de Deus. 8º, maldição restrita e maldição hereditária. Eu mostro biblicamente que quando o homem se converte a Cristo, só fica liberto da maldição espiritual. Da do corpo, não. A do corpo vai depender dele lutar com Deus, com jejuns e oração para Deus livrá-lo e repreender a maldição do corpo. Graças a Deus. Vamos para o versículo, vamos ler São Lucas 22, 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Aleluia. Olha, igreja, olha, irmão em Cristo que está me ouvindo. O arrebatamento da igreja é uma consequência do sofrimento de Jesus. Aleluia. Estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Não posso parar de falar sobre a iminente vinda de Jesus, porque está iminente. Está iminente. Não sei o número de crentes que vão sofrer uma decepção tremenda, serem surpreendidos com o desaparecimento dos fiéis da terra. O número de crentes que serão surpreendidos é demais. Eu não estou falando do pecador. O pecador não irá sofrer surpresa com a vinda de Jesus. Não, porque ele não está esperando, ele não sabe o que é isso. É os crentes. Os que ficarem irão ser surpreendidos porque não aguardam Jesus agora. Não estão crendo que Jesus está tirando a igreja a qualquer hora. Não estão crendo. Não. Irão ser surpreendidos.
Eu estou crendo que meu Jesus pode tirar a igreja até agora, antes de eu terminar de fazer, de eu gravar esse vídeo, esta mensagem. Eu creio assim. Glória a Jesus. Então, o arrebatamento da igreja é uma consequência do que Jesus sofreu na terra, é uma consequência do sangue, das gotas de sangue que caiu dele no jardim do Getsemane, é consequência das lapadas de chicotada romana que Jesus recebeu, é consequência da rejeição dos judeus a Jesus, é consequência da coroa de espinho que ele recebeu sobre si, e é consequência de sua crucificação, e é consequência de todo o seu sangue derramado no alto do Calvário. O arrebatamento da igreja é consequência de tudo isso. Aleluia. Se Jesus não tivesse passado por esse sofrimento, ao qual nós conhecemos e a Bíblia menciona, nós não teremos salvação. Não existiria arrebatamento de igreja. Não existiria igreja e menos arrebatamento. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Jesus, na semana da sua crucificação, na quinta-feira, ele levou os 12 discípulos para o jardim do Getsemane. Chegou, isso era de noite. Chegando lá, disse a seus discípulos, era noite, viu? Aleluia. Era noite. Mateus 26, 34 a 46, fala categoricamente que era de noite. Na quinta-feira, Jesus levou os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, o jardim do Getsemane, chegou lá no sopé do monte e deixou 8 discípulos. Deixou 8. Fica orando aqui. E subiu, foi mais além. Tiago, Pedro e João. Ficou mais além. Depois, seus 3, fica aqui também. Verá aí comigo. Vocês verem comigo. Que eu vou mais na frente. Deu mais uns passos na frente. Ficou 3 grupos. 8 discípulos. Os 3 mais na frente. E na frente Jesus. 3 grupos orando. Glória a Jesus. E ali, não vou demorar muito nos itens, porque o tempo é curto. Minhas mensagens na internet, nas redes sociais, nesses vídeos, é em resumo, porque isso é 35 minutos e não dá para nós se estender e explicar detalhadamente todos os itens, não dá. Tem que ser em sínteses. E fica aqui, ó, velho comigo, fica orando. Ele foi na frente. Dobrou o joelho, botou a face no chão. Ele botou a face no chão. Pôs a face no chão. Por causa de mim e por causa de você e por causa do mundo. Para poder criar a igreja e voltar para arrebatar a igreja. Ele pôs a face no chão e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Alguém disse que ele ali temeu a morte. Negativo, ele já veio para isso e sabia. Ele sabia. Não foi a morte. Ele não temeu a morte. Aí você pergunta, mas pastor, e o que foi que ele temeu? Por que ele disse isso? Ele temeu o peso do pecado da humanidade receber sobre si. Ele temeu foi isso, tornar-se pecador sem ser. Receber as obras de Satanás sobre si, do seu inimigo. Foi isso que ele temeu. Mas morrer não. Aleluia.
ali naquele momento, ele sentiu e viu, ele viu o que iria acontecer com ele no outro dia, porque ele sabia de tudo. Sabia que naquele momento já iria ser preso. E tudo quanto os homens iriam fazer com ele, ele sabia. Ele sabia tudo. E diz a Bíblia que ele sentiu ali uma agonia tremenda. Ele foi agoniado. Aleluia. No versículo 44, do mesmo capítulo 22, ele sentiu uma agonia, enfrentou uma agonia muito grande. Por minha causa, por tua causa, por causa do mundo, para poder trazer à existência a sua igreja e voltar para buscá-la. Foi preciso de passar por tudo isso. Aleluia. Quando ele estava naquela agonia, orando, pedindo ao Pai, 3 vezes ele repetiu, 2 vezes ele repetiu a mesma oração. Orou 3 vezes. E a primeira, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Aí repetiu a segunda, a primeira, repetiu, e a segunda vez. Orou 3 vezes. 2 vezes foi repetição. Com as mesmas palavras. Na última oração ele diz, Pai, seja feito aquilo que tu queres, a tua vontade da minha vida. Querendo ele dizer, se é para eu passar por essa experiência pesada, me tornar um pecador sem eu pecar, sem eu merecer, eu aceito. Se é para passar por isso para salvar a humanidade, eu aceito. O sentido foi esse. Mas naquele momento que ele estava orando de face no chão, sentindo que ia passar no outro dia, na sexta-feira, ele sentiu uma agonia tão grande, uma pressão tão grande, que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Em vez de sair água pelos poros do seu corpo, saíram sangue. Veja que agonia meu Jesus sofreu para poder trazer existência à sua igreja, para depois ir buscá-la para gozar com ele na eternidade. A igreja é uma consequência do sofrimento de Jesus, da sua morte na cruz do Calvário. Veja o valor que a igreja tem. Veja o valor que você tem. Veja o valor que eu tenho. Vejamos o valor que nós temos. Consequência do sofrimento e morte de Jesus. Aleluia. E ele ali, de face no chão, sentindo agonia tão grande que suou. O seu suor era gota de sangue que caía grande e corria pelo chão. Era gota de sangue que saía pelos seus poros. Aleluia. Segundo os médicos, alguns médicos estudiosos que estudaram o sofrimento de Jesus, eles dizem que ali Jesus foi cometido de uma enfermidade chamada hematidrose. Hematidrose é uma doença que, por pressão emocional que a pessoa passa, os poros, aleluia, os capilares sanguíneos não aguentam, rompem-se. E quando isso acontece,
Aí sai sangue. Sai sangue. Aleluia. Meu Jesus passou por isso. Uma pressão emocional tão grande ele sentiu ali que os capilares sanguíneos romperam-se. Segundo o que esse médico, eu vi essa história bonita no Mensageiro da Paz, há anos atrás. Esse médico que fez esse estudo diz que Jesus foi o único homem que sofreu essa enfermidade. Hematidrose. Foi o único. Por conta de mim, por você, pelo mundo, trazer existência à sua igreja, da qual nós somos membros dela, e voltar para arrebatá-la. A igreja é a consequência do sofrimento e morte de Jesus. Temos que se lembrar disso. Então, vamos ver o valor que a igreja tem. Infelizmente, tem muitos cristãos que não olham isso. Não considera o valor que ele é. O valor que ele tem, ele não considera, nem vê e nem considera. E nem procura saber o valor que ele tem. Se torna um crente Raimundo. Crente Raimundo. É um pé na igreja, outro pé no mundo. Por não considerar o valor que ele tem. Quando Jesus ali, os discípulos dormiram. Não vou falar sobre isso porque o tempo é curto, não vai dar. Mas é uma história bíblica que todos os cristãos sabem. Jesus, na última oração, Jesus saiu, chegou a ele e disse, agora pode dormir. Porque o traidor chegou. Está chegando o traidor. Está chegando o traidor. Judas Iscariotes. Um dos 12. Agora fique ciente, meu irmão, e veja. No meio do ajuntamento cristão, só 12 tinha um Judas Iscariotes. Falso, covarde. Ladrão, roubava o tesouro do Senhor e era perseguidor, inimigo de Jesus. Inimigo, traidor. Aí eu pergunto a você, e nos dias atuais? Aí eu pergunto a você que está me ouvindo, e nos dias atuais? No Brasil tem uma faixa de 40 milhões de cristãos. Uma faixa de 40 milhões de cristãos. Tem poucos Judas Iscariotes no meio? Tem poucos Judas Iscariotes? Aleluia. É incalculável o número de Iscariotes, crentes que tem no meio da igreja. Traidor, mentiroso, falso, ruim. Perseguidor de cristão, matador de crente. Tem muitos. Então não é de estranhar. Quando você se deparar com um Judas Iscariote na igreja lhe perseguindo, lhe traindo, lhe trazendo problema para você, pastor, e você, meu irmão, se lembre que primeiro que enfrentou isso, passou por isso, foi Jesus. Você não é melhor do que Jesus, não. Viu, meu pastor? Eu não sou melhor do que Jesus, nem você é melhor. Primeiro a passar por isso foi Jesus. Não estranho, não. Aleluia. Dado momento, o grupo aparece com lanternas, archotes, armas.
foi se aproximando de Jesus. E Jesus estava em pé, mas ele estava orando. Na hora que o inimigo chegou, o inimigo se aproximou. Na hora que o traidor maldito chegou, a turma inimiga chegou, Jesus estava orando. Aleluia. Jesus estava orando. Agora eu pergunto a você, e a tua situação? A tua vida espiritual, como é que está? Quando a luta chega na tua porta, o sofrimento, a perseguição de alguns Judas Iscariotes contra ti, se te encontrar orando, serás vitorioso, como Jesus foi vitorioso. Mas se te encontrar falando mal dos irmãos, aleluia, tomando o caminho errado, pecando, adulterando, se prostituindo, qual é a vitória tua? Qual a vitória que tu irá receber na hora que o inimigo chega na tua porta, como aconteceu com Jesus? O inimigo chegou nos pés de Jesus, ele estava ajoelhado, face no chão. A vitória do cristão é andar de joelho. Aprenda a ser crente fiel, sincero. Aprenda a andar de joelho para receber vitória. A vitória de Jesus foi essa. Foi homem de oração. Foi homem de oração. A vitória de Jesus foi porque ele vivia de oração. Aí você diz, não, porque era filho de Deus, servo de Deus. Mas era homem com eu e tu. Tu não é filho de Deus também? Ou não? Fica sem orar. Aí tu vê uma coisa. Leva uma vida cristã sem orar. Para ver se tu não é derrotado, levado para o inferno. Fica. Mas és filho de Deus. Se tu ficar sem orar, sem se congregar, sem ler a palavra do Senhor, se ouvir a palavra, tu vai para o inferno. Tu, eu. Jesus era homem, filho de Deus, mas era homem. Para suportar tudo isso, teve que levar uma vida de oração. Aquilo foi enfeite, não. Para enfeitar, não. Para demonstrar nós e mostrar que ele era de oração, não, que foi necessidade. É porque ele era um homem e precisou, para vencer Satanás, chegar a derramar o sangue dele na cruz, se entregar por mim, por você, foi preciso ele viver de oração. Aleluia. Não foi por boniteza, não. Que ele era homem de oração, não. Não foi por boniteza, não. Não, senhor. Foi necessidade. Glória a Jesus. Quando o inimigo chegou, estava de face no chão. Face no chão. Você ora de face no chão? Porque existe em nosso meio, no meio dos cristãos agora, a maioria deles nem se ajoelhar para orar, eles se ajoelham. Muito nem se ajoelhar para orar, se ajoelham. Muitos chegam na igreja para no culto, na igreja chega, ora sentado, não se ajoelha. E botar a face no chão. Se não quer, não bota o joelho no chão e a face. Aleluia. Mas antes de Jesus receber ordem de prisão, voz de prisão, ele estava orando, o sangue derramou, saiu sangue pelos poros, até o sangue derramado. Diz a palavra de Deus que era gota de sangue caía até o chão. Sangue, não foi milagre, não foi sangue mesmo, do seu corpo. Porque ele foi acometido de uma enfermidade, segundo os médicos cristãos que estudou
O sofrimento de Jesus, a doença por nome hematidrose. Sangue. Por minha causa, por tua causa. E por que nós não vamos ser fiéis ao Senhor? E por que não vamos proceder como verdadeiro cristão? Por que não vamos dar testemunho de verdadeiro cristão? Por quê? Porque a existência da igreja de Cristo é uma consequência do seu sofrimento e da sua morte na cruz do Calvário. A vinda dele para buscar a sua igreja, o arrebatamento da igreja, é uma consequência do sofrimento e morte de Jesus no Calvário. Glória a Jesus. Deram ordem de prisão. Jesus se entregou. Só fez dizer, amigos. Olhou para Judas quando recebeu o beijo falso. Disse, amigo, um beijo traz o Filho do Homem. Só fez isso. O inimigo com Judas Iscariote, Jesus ainda o tratou de amigo. Aleluia. Amigo, com um beijo traz o Filho do Homem. Jesus olhou para aquela multidão de soldados, os inimigos, disse, tantas vezes que eu anunciei a palavra de meu Pai nos templos, vocês nunca me prenderam? Não foi a primeira vez, não. Sempre anunciei a palavra. Trabalhei, anunciei a palavra de meu Pai nos templos. E vocês nunca fizeram isso comigo? Porque o tempo era aquele. Deus trabalha no tempo certo. Aleluia. Quando ele entregou-se aos inimigos, imediatamente os soldados maniataram Jesus. Maniataram. Amarraram suas mãos. Amarraram suas mãos. Sem ver Jesus cometer nenhum delito. Maniataram as mãos de Jesus. Segundo algumas pessoas que entendem, que eu não sei, mas vou revelar, assim como eu li e ouvi alguns pessoas entendidas falar do assunto. Que quando os homens soldados maniatavam um preso, eram suas mãos amarradas para cima. Ele ia com as mãos duas mãos para cima amarradas. Ou a mão para cima, ou para trás, ou para frente. Não importa. O que importa é que ele, Jesus, foi com suas mãos amarradas. Suas mãos foram amarradas como um bandido sem merecer. Imediatamente Pedro, que era um homem muito sanguíneo, era estressado. Todos nós sabemos e vemos na Bíblia o procedimento de Pedro. Sacou de mão a espada e lançou-se sobre o soldado, por nome Malco. Lançou-se em cima do soldado para cortar e arrancar a cabeça. Mas o soldado foi ligeiro, treinado, a espada só cortou a orelha direita. Agora veja o que Jesus fez, veja que é amor. Veja que lição meu Jesus deixou para mim, deixou para você e deixou para a sua igreja. Ele não deixou esse exemplo para o mundo, não. Deixou para a igreja. Deus não tem doutrinas para o mundo pecador. Deus tem duas mensagens somente para o mundo pecador. O Calvário, para ele se converter, para ir para o céu,
ou rejeitar para ir para o inferno. Essa é a mensagem que Deus tem para o pecador, para o mundo pecador, e mais nenhuma. Doutrina é para a igreja. Todas as doutrinas bíblicas é para a igreja, para o povo de Deus. Aleluia. Veja o amor de Jesus. Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Em outras palavras, porque quem faz o mal, recebe o mal. Em outras palavras. Mas o sentido foi esse. Veja outra manifestação do amor de Jesus. Que exemplo deixou para mim e para você? Que exemplo deixou para a igreja? Pegou a orelha do soldado, decapitada por Pedro, colocou no lugar, sarou. Um milagre na hora. Aleluia. Tu faria isso, teu inimigo? Tu faria isso? Aí eu pergunto a mim mesmo, eu faria isso com meu inimigo? Só quem sabe é Deus. Mas Jesus fez. Mas Jesus fez. Lição grande das maiores para a igreja, mostrando a compaixão, o amor pelo próximo. Quando vemos dentro da igreja, pastores que não amam o rebanho. Pastores que não demonstram nenhum amor para o rebanho. Ao contrário, persegue tanto crente que às vezes se desvia. Tem pastor que persegue tanto as ovelhas de Deus que aquelas ovelhas não suportam, se desvia. E quando não suporta, vai para outro ministério. Não suporta. Perseguição. Que lição Jesus deixou? Pegou a orelha do inimigo, aquele que foi para lhe prender, como lhe prendeu, ainda botou no lugar. Fez o milagre, botou no lugar, fez o milagre, pregou no lugar, certinho. Curou. É assim que Jesus faz, e quer que eu faça e quer que você faça. Tudo isso por amor a você e por amor a mim. Para trazer a existência à sua igreja, à sua noiva, à sua querida noiva, a qual ele está vindo buscá-la a qualquer hora. Lembre-se, a igreja é uma consequência do sofrimento e da morte de Jesus. O sofrimento de Jesus e o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Dali Jesus foi levado à casa de Caifás. Depois da casa de Caifás, levado a Pilatos. Depois de conduzido a Pilatos, a Herodes. Depois de Herodes, volta para Pilatos. Quando chega em Pilatos, é condenado à morte de cruz. Condenado à morte de cruz. Tiraram suas vestes, vestiram a veste vermelha. Pilatos ordenou ser chicoteado. 40 chicotadas romanas. Uma coroa de espinho recebeu. Uma cruz de que sabe peso conduziu até o Calvário. Eles não saíram chicoteando Jesus do pátio de Pilatos até o Calvário, é conversa. A Bíblia não menciona isso. Não chicotearam Jesus do pátio até o Calvário, Jesus não foi chicoteado. Jesus foi chicoteado do pátio de 40 chicotadas romanas. Mas do pátio ao Calvário, Jesus não foi chicoteado, não. Nem tampouco ele caiu nem com a cruz. Nem arrastou a cruz. Tem hino aí que diz que Jesus arrastou a cruz. Isso é uma blasfêmia.
foi crucificado, chegou no Calvário, foi crucificado, 3 grandes pregos, um em cada mão e um só nos 2 pés, 9 horas do dia, no nosso horário, foi crucificado, meio-dia, o sol, Deus retirou a luz do sol, passou 3 horas, o mundo no escuro, 3 horas da tarde, no nosso horário, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Em tua mão entrego meu espírito. Deu um brado de falecimento, morreu. Aí a natureza, estrondo, relâmpago, temporal, na terra, as rochas se fenderam-se. Foi sepultado, 3 dias ressuscitou, subiu ao Pai, no Pentecoste, depois de 50 dias, que ele voltou, 40 dias, o Espírito Santo inaugurou a igreja, nasceu a igreja, consequência do sofrimento e da morte de Jesus. 2000 anos que a igreja está sofrendo, mas está descendo agora para buscá-la. O arrebatamento dela, consequência do sofrimento e da morte de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos estar preparados para o arrebatamento.